Os furacões estão entre os fenômenos naturais mais poderosos e destrutivos da Terra. Imagine uma tempestade massiva e giratória que pode se estender por centenas de quilômetros, com ventos que ultrapassam 250 quilômetros por hora, capaz de causar devastação generalizada. Essas tempestades podem arrancar árvores pela raiz, destruir edifícios e inundar cidades inteiras em questão de horas. Compreender sua formação e capacidade destrutiva é crucial para melhorar nossa preparação e resposta. No final, você apreciará a importância de estudar esses gigantes tempestuosos para proteger vidas humanas e propriedades. Ao embarcarmos nesta jornada, pretendemos responder às perguntas fundamentais: como os furacões se formam e por que eles são capazes de causar tanta devastação? Os furacões, também conhecidos como ciclones tropicais, são tempestades circulares intensas que se originam sobre oceanos tropicais quentes. Eles são caracterizados por centros de baixa pressão, ventos fortes e chuvas torrenciais. Essas tempestades são alimentadas pelo calor liberado quando o ar úmido sobe e se condensa. Para simplificar, pense em um furacão como um motor gigante que usa ar quente e úmido como combustível. Quando esse ar sobe da superfície do oceano, ele esfria e se condensa, formando nuvens e liberando calor. Este ciclo continua, criando um vórtice poderoso. Os furacões são classificados de acordo com a velocidade do vento. Quando os ventos atingem 119 km por hora, a tempestade é oficialmente chamada de furacão. Antes de atingir esse estágio, ele passa por várias fases, começando como uma depressão tropical, depois uma tempestade tropical. O nascimento de um furacão é um espetáculo fascinante e aterrorizante. Tudo começa com um grupo de tempestades sobre as águas quentes do oceano, geralmente com temperaturas de 26 graus Celsius ou mais. Essas tempestades prosperam no ar úmido e quente, criando uma atmosfera instável, o que é o primeiro passo para algo muito maior. À medida que o ar quente sobe, ele esfria e se condensa, formando nuvens e liberando calor latente, um processo que alimenta a tempestade. A rotação da Terra entra em cena, fazendo com que o ar que entra gire em espiral, graças ao misterioso efeito Coriolis. Este efeito é crucial, pois dá origem à rotação ciclônica que define os furacões, transformando uma simples tempestade em um gigante giratório. À medida que a tempestade cresce, ela desenvolve um olho em seu centro, uma área de calma relativa cercada pela parede do olho, onde os ventos e a precipitação são mais intensos e ferozes. O ciclo contínuo de ar quente subindo e ar frio descendo alimenta o furacão, permitindo que ele se fortaleça e se expanda, transformando-se em uma força da natureza que ninguém pode ignorar. Os ciclones tropicais são classificados de acordo com a velocidade do vento e a localização. No Atlântico e no Pacífico Nordeste, eles são chamados de furacões. No Pacífico Noroeste, eles são conhecidos como tufões. E no Pacífico Sul e Oceano Índico, eles são simplesmente chamados de ciclones. Independentemente do nome, essas tempestades são classificadas usando a escala de ventos de furacões Saffir-Simpson. Esta escala varia da categoria 1 à categoria 5, com base na velocidade do vento sustentada. Os furacões de categoria 1 têm ventos de 119 a 153 km por hora, enquanto os furacões de categoria 5 excedem 251 km por hora. Compreender a classificação dos ciclones tropicais ajuda os meteorologistas e as autoridades de gerenciamento de emergências a avaliar a ameaça potencial e se preparar de acordo. Seção 5. Nomeando furacões, o processo e a história. A nomeação de furacões é um processo sistemático gerenciado pela Organização Meteorológica Mundial, ou OMM. Essa prática começou no início dos anos 1950, para ajudar o público a se lembrar e comunicar facilmente os avisos de tempestade. Inicialmente, apenas nomes femininos eram usados, mas desde 1979, nomes masculinos e femininos alternam nas listas. A cada ano, uma lista de nomes é girada a cada 6 anos. No entanto, se um furacão for particularmente mortal ou caro, seu nome será retirado e substituído por um novo, para evitar confusão e problemas de sensibilidade. Por exemplo, nomes como Katrina, Sandy e Harvey foram retirados devido à devastação que causaram.
O processo de nomeação envolve o uso de nomes curtos e distintos para evitar mal-entendidos e aumentar a comunicação durante emergências. Seção 6. Furacões devastadores da história. Ao longo da história, vários furacões deixaram um rastro de destruição. Um dos mais infames é o furacão Katrina, que atingiu a costa do Golfo dos Estados Unidos em 2005. Causou mais de 1.800 mortes e 125 bilhões de dólares em danos, tornando-se um dos desastres naturais mais caros da história do Zeuara. Outra tempestade devastadora foi o furacão Sandy, em 2012, que afetou o Caribe e o leste dos Estados Unidos. Sandy foi particularmente notável por seu tamanho enorme e trajetória incomum, causando inundações e destruição generalizadas em áreas não acostumadas a um clima tão severo. Em 2017, o furacão Harvey atingiu o Texas, trazendo chuvas sem precedentes e inundações catastróficas. Seção 7. Fatos fascinantes sobre furacões. Os furacões não são apenas destrutivos, eles também são fenômenos científicos fascinantes. Um aspecto intrigante é o efeito Coriolis, que faz com que os furacões girem no sentido anti-horário no hemisfério norte e no sentido horário no hemisfério sul. Este fenômeno se deve à rotação da Terra e é essencial para o desenvolvimento da rotação da tempestade. Outro fato fascinante é a imensa energia que os furacões liberam. Um furacão maduro pode produzir energia equivalente a 200 vezes a capacidade de geração elétrica mundial. Esta energia é liberada principalmente através da condensação do vapor de água, conduzindo os ventos fortes e as chuvas fortes da tempestade. Os furacões também têm estruturas interessantes, como o olho e a parede do olho. Seção 8. O papel crítico da ciência na compreensão dos furacões. O estudo dos furacões é vital para aumentar nossa capacidade de prever, preparar e mitigar seus impactos. Os meteorologistas usam tecnologia avançada, incluindo satélites, radar e modelos de computador, para rastrear e prever o comportamento de furacões. Essas ferramentas fornecem informações críticas que ajudam a salvar vidas e reduzir danos. A pesquisa sobre a formação e a dinâmica de furacões também contribui para nossa compreensão de padrões climáticos mais amplos. A conscientização pública e a educação também são componentes cruciais da preparação para furacões. Seção 9. Resiliência e preparo em face de furacões. Construir resiliência contra furacões envolve uma combinação de preparação, educação e melhorias na infraestrutura. As comunidades em áreas propensas a furacões devem ter planos de emergência robustos, incluindo rotas de evacuação, abrigos e sistemas de comunicação. A educação desempenha um papel fundamental para garantir que os residentes entendam os riscos e saibam como responder quando um furacão ameaça. O fortalecimento da infraestrutura, como códigos de construção que exigem construção resistente a furacões, também pode reduzir os danos causados por essas tempestades. Em última análise, a resiliência é sobre criar uma cultura de preparação e adaptação, garantindo que as comunidades possam resistir e se recuperar dos impactos dos furacões. Seção 10. Envolva-se conosco para mais informações. Esperamos que esta exploração de furacões tenha fornecido informações valiosas sobre sua formação, classificação e impacto. Para se manter informado e continuar aprendendo sobre furacões e outros tópicos relacionados ao clima, convidamos você a curtir este vídeo e se inscrever em nosso canal. Ao se manter engajado, você pode acessar as informações, pesquisas e dicas mais recentes sobre como se manter seguro durante a temporada de furacões. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada pelo mundo dos furacões.